Vocês estão sabendo aí que a partir de agora a gente vai começar a ter aulas de forma virtual, certo? E aí, para não atrasar o calendário, vou começar a gravar, pelo menos nas próximas semanas, algumas aulas, né? Que vai ser de forma virtual, conforme a recomendação da instituição, certo? Bom, lembrando vocês que já tivemos 2 aulas, né? Então essa seria a nossa terceira aula. A gente começou um pouquinho atrasado, né? Porque foram os alunos novatos, começaram depois, começaram agora no mês de março. E até então, pessoal, o calendário está mantido, certo? As aulas presenciais foram interrompidas, mas vocês têm que dar continuidade, certo? Aos estudos pelo AVA e pelos materiais que eu estou enviando no Drive, certo? E as videoaulas, né? Que vai começar a partir de agora, certo? A gente já viu os conceitos de função afim, função quadrática, função exponencial e logarítmica, certo? E na aula de hoje a gente vai ver um pouquinho de funções trigonométricas. E aí a gente encerra aqui a unidade 1, certo? Bom, pessoal, a aula de hoje então vamos falar um pouquinho de função trigonométrica, certo? Funções trigonométricas, na verdade, são funções que envolvem relações do triângulo retângulo, né, em função de um determinado ângulo. E aí no ensino médio a gente tinha uma tabelinha que a gente tem que decorar, né, que relacionava os ângulos de 30, 45 e 60. E aí a gente tinha que decorar. O seno de 30 era quanto? Vocês lembram? Vou fazer aqui o ângulo 30. O ângulo aqui é 30. O seno de 30. O seno de 30 era meio. E o cosseno de 30? O cosseno de 30 era raiz de 3 sobre 2. Vocês lembram disso? E o seno de 45? É raiz de 2 sobre 2. E o seno de 60? É raiz de 3 sobre 2. E vamos olhar para os cossenos. O cosseno de 30 é raiz de 3 sobre 2. O cosseno de 45? É raiz de 2 sobre 2. O cosseno de 60? É meio. Ou seja, voltava, né? Mas enfim, vamos para frente. A primeira relação, quando víamos um triângulo retângulo, recortar aqui esse triângulo do círculo trigonométrico, e aí a gente tinha os lados A, B e C. A gente tinha uma primeira relação, que é o teorema fundamental desse conteúdo de trigonométrica, né? Que era o teorema de Pitágoras, que dizia que a soma dos quadrados dos catetos é igual à hipotenusa ao quadrado. Ou seja, A ao quadrado mais B ao quadrado é igual a C ao quadrado, né? Então essa aí era a primeira relação que tinha quando a gente estudou isso no ensino fundamental e médio, né? A função seno, pessoal. A função seno, ela relaciona o cateto oposto, né, sobre a hipotenusa. Por exemplo, aqui na imagem, temos aqui o ângulo alfa, né? Esse ângulo aqui. Temos aqui um ponto P, né? E temos essa relação aqui, o eixo A e o eixo B. E aí, quem é o seno desse ângulo aqui? Aí eu posso tirar uma relação, né? Quem é o seno aqui desse ângulo alfa? É o cateto oposto,
né? Que é essa dimensão aqui B, sobre a hipotenusa, que é aqui o tamanho do raio, ou seria P, né? Se esse raio aqui for 1, a gente tem que o cateto oposto sobre a hipotenusa é o próprio tamanho B, certo? A representação de gráficos de uma função seno, ela é uma curva denominada senoide, né? E aí ela apresenta algumas características. Por exemplo, o domínio dessa função, ela pertence aos reais, né? Ou seja, para cá vai até o menos infinito e para cá vai até o infinito, certo? A imagem dela, vocês podem perceber que ela varia aqui de menos 1 a 1, né? Ela tem uma periodicidade aqui de 2π radiano, né? Vocês percebem aqui, ó. E a amplitude aqui sempre vai ser 2, né? Ou seja, vai de menos 1 a 1. E os sinais positivos vão ser sempre no primeiro e no segundo quadrante. E os sinais negativos vão ser no terceiro e no quarto quadrante, né? E aí a gente começa, né? Quando o seno é zero, o ângulo é pequenininho, a imagem é zero, né? Aí o seno vai crescendo aqui, ó, conforme essa imagem. O seno vai crescendo. Aliás, o ângulo vai crescendo e o seno vai crescendo também, né? Aí chega um momento aqui que ele começa a decrescer. E quando ele chega nesse ponto, ele zera novamente. E aí ele vai ficando negativo, né? Ou seja, ele é positivo nesse primeiro e nesse segundo quadrante. E negativo no terceiro e no quarto quadrante. Certo? Já o cosseno, pessoal, ele é esse lado aqui adjacente ao ângulo, né? Se aqui a gente tiver, por exemplo, um raio R, né, ou raio P igual a 1, o ângulo, ou cosseno de θ aqui, seria A sobre a hipotenusa P aqui. Só que P é igual a 1. Então, a gente pode dizer que o cosseno alfa aqui é igual a A, né? Bom, o cosseno, ele tem algumas semelhanças, né? Mas bastante diferenças com relação ao seno. Primeiro que ele já começa do valor 1, né? Ou seja, quando o ângulo aqui é pequenininho, o cosseno aqui já é máximo. Ou seja, ele já é 1, né? E aí, conforme esse ângulo vai aumentando, esse cosseno vai diminuindo. Até que ele chega aqui nesse ponto a zerar, né? Estão percebendo isso? E aí, quando ele passa desse ponto, ele começa a ficar negativo. E aí ele fica negativo até chegar aqui entre o terceiro e o quarto quadrante. E no quarto e no primeiro quadrante, ele fica positivo. Ó, aqui no quarto e no primeiro quadrante, ele fica positivo. No seno, o primeiro e o segundo quadrante são positivos. No cosseno é o primeiro e o quarto quadrante que é positivo. O período continua, né, sendo esse 2π. O domínio também vai de infinito a menos infinito.
E a imagem também varia de 0 ou de menos 1 a 1, né? E tem a periodicidade, como eu já falei. A função tangente, pessoal, ela é a relação, né, entre o seno e o cosseno. Ou seja, quando eu divido o seno pelo cosseno, que é o cateto oposto sobre o cateto adjacente, eu tenho a tangente. E aí a tangente, ela tem um comportamento muito curioso, que difere bastante dos anteriores, que é, quando começa de 0, a tangente é 0. Por quê? Porque o seno é 0 e o cosseno é 1. E 0 sobre 1 é 0. Né? E aí, quando o ângulo vai aumentando, esse ângulo vai aumentando, deixa eu botar aqui uma cor bem forte. Quando esse ângulo aqui vai aumentando, o seno ele tende a crescer e o cosseno tende a decrescer. Por isso que a função tangente tende a crescer tão rápido. Porque a fração de cima, que é o seno, ela cresce e o cosseno ele decresce. Chega um momento que quando dá 90 graus, o cosseno vai tender a 0 e o seno vai tender a 1. Ou seja, essa imagem aqui, ela vai tender ao infinito. E aí, isso tem um período também, né? Período π. E quando passa de 90 graus até chegar ao π, o seno vai ficando negativo, né? Aliás, perdão, o seno continua positivo e o cosseno fica negativo. E essa fração com o cosseno negativo faz que a tangente tenda ao menos infinito. Né? E aí a tabela até traz que não existe tangente de π sobre 2. Por quê? Porque quando é π sobre 2, o cosseno é 0. E não existe fração, né, com o denominador igual a 0. E aí a função tangente tem esse gráfico assim meio louco, né? Bom, esse conteúdo, né, esse assunto de funções par e ímpares, o livro não traz, mas ele cobra algumas questões que exigem esse nível de conhecimento. E eu resolvi trazer aqui um pouquinho para vocês, certo? A gente define uma função sendo par se o f de x for igual ao f de menos x, para todo x pertencente a A, né, numa função de A em B. Ou seja, os valores simétricos devem possuir a mesma imagem. E aqui vocês podem observar, ó, que o f de menos x é igual ao f de x. Ou seja, o f aqui de menos x, né, é igual ao f de x. Certo? E aí, quando a função é ímpar, uma função de A em B é ímpar, se eu tiver o f de menos x, ou seja, esse lado aqui, for igual ao menos f de x. Quem é f de x? Esse lado aqui.
f de menos x tem que ser igual a menos f de x. Ou seja, eu pego o f de x aqui, ó, e espelho ele aqui. Ou seja, f de x é igual a f de menos x, né? Tranquilo? Certo. Bom, vamos fazer agora um exercício de fixação, certo? Do conteúdo. Dê uma pausa no vídeo, leia a questão e os enunciados e tente resolver sozinho. Certo? Pausou? Voltou. Vamos lá? Bom, ele deu uma função f de x igual a seno de x, né? E pediu para analisar as seguintes afirmativas. O gráfico da função seno é chamado de senoide e tem como domínio o intervalo menos 1 e 1. Será que isso é verdade, pessoal? Bom, eu botei aqui o gráfico da função seno, né? A função seno é chamada senoide, ok. E o domínio dela está no intervalo menos 1 e 1? Verdadeiro ou falso? Falso, né, pessoal? O domínio aqui é o eixo x. Então, ele vai do infinito ao menos infinito. Então, essa afirmativa é falsa, né? Certo. A imagem da função seno é o conjunto dos números reais. A imagem de seno é quem? Aqui é o eixo y, né? É os números reais? É apenas uma parte dos números reais, né? Então, essa afirmativa é falsa. Porque a imagem da função seno, ela vai de menos 1 a 1, nesse intervalo. A função é não periódica. Falso também, né, pessoal? Porque está aqui, ó, que a função tem um período. Certo? Período de 2π radianos. Falso, né? Cada ponto do gráfico é da forma seno sobre x. Não. Eu tenho aqui um ponto 0, 0. Tenho aqui o ponto π sobre 2 e 1. Então, posso ter pontos diferentes aqui, né? E aí a função seno, ela é ímpar? Bom, pessoal, e o item é: o seno é uma função ímpar? Qual a definição de função ímpar? Bom, a função é ímpar quando f de menos x é igual a menos f de x. Se a gente for olhar aqui para o gráfico da função seno, quem é f de menos x? Aqui, né? Isso é igual a menos f de x. É, né? Porque menos f de x seria o espelho disso aqui. Ou seja, seria isso aqui, né? Então, as duas são simétricas. Então, f de menos x é igual a menos f de x, como é na definição de função que eu defini no último tópico da aula de hoje. Não é isso? Então, ficou assim, as 4 primeiras falsas e a última verdadeira, né? Vamos agora para um segundo exercício. Dê uma pausa no vídeo novamente, tente resolver sozinho, certo? Vamos lá. O ponteiro dos minutos de um relógio mede 12 centímetros, ou seja, o raio é 12 centímetros. Qual a distância que sua extremidade percorre do período de 20 minutos? Ou seja, vai de 0 a 20 minutos no ponteiro dos minutos, né? E aí, como é que a gente resolve essa questão? Primeiro, a gente tem que ter noção de como é que funciona um relógio, né? E a questão diz que ele vai do 0 a 20 minutos. Ou seja, quanto é esse ângulo aqui? Que vai do 0 ao 20. Né? Bom, se o círculo trigonométrico mede 2π e o relógio
vai de 0 a 60 minutos, 20 minutos de 60 é igual a 1/3. Ou seja, é igual a 1/3 de o quê? De 2π radianos, né? Vezes o raio. Ou seja, eu pego 1/3 vezes 2 vezes π vezes o raio, que é igual a 2/3 de vezes 3,14 vezes 12, que é igual a 25,12 centímetros. Tranquila a questão, né? Bom, pessoal, esse vídeo não pode ficar tão longo, né? E a aula de hoje era isso. Façam os exercícios do AVA e do livro, né? E a lista de questões que eu passei para vocês que valem pontos, né? Quaisquer dúvidas, vocês podem enviar e-mail para mim ou falar comigo pelo WhatsApp, certo? Por enquanto a gente vai ficar assim de forma virtual, tá bom? Um abraço, tchau.